Olá, irmãos. Meu nome é Macena, eu sou pastor presbiteriano. É uma alegria poder ajudar vocês aqui, servi-los no canal Perguntar Não Ofende. Nós estamos numa série sobre a cristologia na teologia da missão integral e analisando alguns aspectos históricos. Nós vimos, na nossa primeira abordagem, a relação da teologia histórica com uma tradição crítica que começa lá no iluminismo. Mas, como bem observamos, a teologia da missão integral ela é muito plural, ela é muito transversal, ela reúne muitos pensadores. Então, não é incomum, por exemplo, encontrar nas teologias latino-americanas, tanto teologia da libertação como teologia da missão integral, que são chamadas teologias contextuais, não é incomum a supervalorização da experiência, acompanhando muitas vezes insights do movimento pietista, reação luterana ao que seria aquela ortodoxia morta do século XVII, e também aos elementos do pensamento de Friedrich Daniel Schleiermacher. Então vamos tentar de alguma maneira ver como em alguns setores há uma crítica ao racionalismo e onde a religião ela é vista sob o prisma da experiência, e essa experiência lança uma base ética para a dependência do sagrado. Eu selecionei aqui alguns pensamentos de Friedrich Schleiermacher no texto dele sobre a religião, discursos a seus menosprezadores eruditos. Um dos aspectos de Schleiermacher é a crítica a todo tipo de religião metafísica. É algo que Kant já havia feito, mas ao mesmo tempo ele também criticava as tentativas de intuir o universo, ou seja, intuir o todo, intuir a totalidade, intuir esse sentimento do uno, daquilo que planifica todas as coisas. Então ele rebate o entendimento kantiano de que o aperfeiçoamento moral da liberdade e do arbítrio humano passa por essa consciência deontológica do dever moral. E ele então propõe que a essência não é pensamento abstrato, a essência não é ação, mas é intuição e sentimento. Ou seja, intuir, sentir o universo, sentir o tremor diante de Deus, como uma criança sente medo do escuro. Ela tem um sentimento de tremor, ela tem um sentimento de espanto diante do sagrado, e nisso está o sentimento essencial da religião cristã, de acordo com as teses de Schleiermacher. Outro insight que ele tem não tocante apenas à filosofia kantiana. Ele tem também um insight com respeito à própria teologia histórica, clássica, do luteranismo, a qual ele fazia parte. E Schleiermacher entendia que aqueles que estavam agarrados à Bíblia, por exemplo, estavam agarrados a uma escritura morta. No discurso sobre a religião, os seus menosprezadores, Schleiermacher chega a dizer que a escritura não é mais do que um mausoléu. E ele também afirma que ali é um monumento onde está um espírito que simplesmente não está mais lá. A letra, de alguma maneira, remonta a um tempo em que o espírito esteve presente, mas na letra, no texto, no livro, o espírito da dependência do sagrado não está mais lá. Então aqui nós já notamos algumas coisas, notamos uma superênfase na experiência religiosa, o sentimento, a intuição do sagrado,
a escritura abaixo desse sentimento do sagrado. Mas, enfim, o que é esse sentimento do sagrado? Schleiermacher entendia que Jesus foi o homem que, de alguma maneira, teve essa intuição do sagrado. Que ele sentiu como homem o que é a dependência do seu Deus, do seu Pai, a dependência religiosa. Mas Jesus não tinha a intenção de fazer uma escola de discípulos com respeito ao sentimento religioso. Que cada pessoa ela tem o sentimento religioso em si, e essa intuição fundamental ela é importante de ser mensurada a partir do ser perfeito. Jesus, que teve a grande intuição religiosa acima de todos os outros. Vamos lá, pensamento de Schleiermacher, então, é um pensamento onde Jesus não é o Redentor, a importância não é o que ele fez na cruz do Calvário em nosso lugar para nos salvar. A percepção de Schleiermacher é a percepção de que Jesus era um homem que sentiu a sua dependência de Deus e toda a sua ética, toda a sua praxe, todo o seu discurso foi uma expressão perfeita desse sentimento de dependência. E aí você pode pensar, poxa, professor, pastor, bem, os textos de Schleiermacher nem popularizados entre nós estão, mas veja, há textos em português, como por exemplo o texto de Rudolf Otto sobre o sagrado, os aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. Nesse texto, textualmente, Rudolf Otto, ele então diz: Abraão ele sente algo quando ele está diante do luminoso. E somente pela aplicação da categoria do luminoso a um objeto real ou imaginário, que é o sentimento de criatura que é reflexo na psique. Então vamos lá, para não ser muito teórico, o que Rudolf Otto está dizendo é que quando a alma se vê diante do sagrado, ela é tomada por um sentimento de pequenez, de dependência, e que isso é o próprio sentimento religioso. Louis Drey, um pesquisador luterano, ele escreveu um livro chamado O Método Teológico de Friedrich Schleiermacher. E eu vou trabalhar aqui na íntegra o que ele diz. Ele diz o seguinte: a insistência dos teólogos latino-americanos na primazia específica da praxis do pobre sobre a reflexão estritamente teológica pode ser devidamente comparada com a ênfase schleiermacheriana na experiência do sujeito como medida da teologia. Ou seja, a ênfase latino-americana nos conceitos de praxe e de pobre com os elementos propulsores da própria teologia deve ser entendida, antes de mais nada, como um aprofundamento e matização contextual de temas schleiermacherianos, os temas da experiência religiosa e da humanidade como centro inevitavelmente definidor daquela experiência. Ou seja, conectar Schleiermacher com a teologia latino-americana não é uma invenção, não é uma espantalha textualmente demonstrável. Quais são as consequências disso para o ambiente latino-americano? Por parte de alguns setores, uma resistência ao racionalismo, sistemas kantianos clássicos e deontológicos de moral. Mas há uma recepção desse lado religioso do espanto, do sentimento, do sagrado, que não é mensurável cientificamente, que não é mensurável proposicionalmente, mas que diz respeito a um sentimento pessoal de você para com Deus. E a ética, ela vai se manifestar exatamente
desse sentimento de dependência do sagrado e não de um conjunto de sentenças proposicionais. Então, esse é um outro ângulo pelo qual nós podemos entender a teologia da missão integral. Por um lado, ela reproduz ecos do pensamento de moral kantiana, que refletem na ética, na moral acima dos elementos de pregação do Evangelho, e aqui, no pensamento de Schleiermacher, a experiência religiosa é o motor pelo qual você se dedica de maneira ética a Deus, mas não porque você entendeu, compreendeu uma verdade teológica, mas porque você se sentiu criatura diante do sagrado. Ou seja, elementos psicossociais que estão presentes no fundamento desse tipo de teologia. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e instigado você para o nosso próximo vídeo, ainda completando as raízes da teologia da missão integral. E Deus te abençoe.